Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Geometria plana, aula 1. Semelhança de triângulos e potência de ponto. Acredito que você já ouviu falar de um matemático e filósofo grego chamado Pitágoras e seu famoso teorema que relaciona a hipotenusa de um triângulo retângulo e seus catetos. Sua origem não é muito precisa, pois os registros de seus feitos só foram escritos séculos após a sua morte, mas o que se sabe é que ele viveu entre 570 a 495 a.C. O mais impressionante é que séculos antes do seu nascimento, o seu teorema já era conhecido e utilizado. Os egípcios, famosos pelo seu rigor arquitetônico, usavam o modelo da corda de 12 nós, com a qual eles construíam um triângulo 3, 4, 5 e assim podiam demarcar terrenos com ângulos retos. Os babilônios, 2000 anos antes de Cristo, já conheciam essa relação. Temos também documentos chineses, 600 anos antes de Pitágoras, em que eles mostram já ter conhecimento dessa relação no triângulo retângulo. É sabido que nenhum documento chinês antigo chegou ao Ocidente, o que torna ainda mais impressionante o fato de civilizações tão distintas chegarem às mesmas conclusões com apenas alguns séculos de diferença. Bem, vamos à aula. Semelhança de triângulos. Dois triângulos serão semelhantes quando possuírem ângulos congruentes e lados homólogos proporcionais. Por exemplo, tenho aqui um triângulo com lados A, B e C e outro triângulo com lados X, Y e Z. Vamos supor que eles possuem os mesmos ângulos internos, alfa, beta e gama. Lados homólogos são lados que possuem a mesma característica. Perceba no triângulo maior que o lado A é oposto ao ângulo alfa. Quem tem essa característica no triângulo menor é o lado X. Posso fazer a mesma análise em relação a B em relação a beta e Y em relação a beta. E por fim, C em relação a gama e Z em relação a gama. Dessa forma, posso montar uma proporção entre eles, uma igualdade de razões, da seguinte forma: A está para X, assim como B está para Y, assim como C está para Z, e esse valor é uma constante K. Costumamos chamar essa constante K de razão de semelhança. Uma observação: não faz diferença se eu faço a semelhança de triângulos do triângulo maior para o triângulo menor e vice-versa. Você pode fazer nos dois sentidos. O que você não deve é mudar o sentido no meio da expressão. Então, se você montar a proporção do maior para o menor, siga nesse sentido até o fim. Do mesmo jeito, se você começar a proporção do menor triângulo para o maior, siga nessa direção até o fim. Ok? Vejamos aqui alguns casos de semelhança de triângulos. Primeiro caso, ângulo-ângulo. Dados dois triângulos, se dois de seus ângulos forem congruentes, então eles são semelhantes. Um exemplo. Tem aqui o triângulo ABC e dentro dele o triângulo ADE. Note que o ângulo ACB é congruente a AED. Da mesma forma, ABC é congruente ao ângulo ADE. Então, esses triângulos são semelhantes. Logo, posso montar a seguinte proporção. AB está para AD, assim como AC está para AE, assim como BC está para DE. E, novamente, isso é igual à nossa constante K de semelhança. Segundo caso, lado, ângulo, lado. Dados dois triângulos, se dois de seus lados forem proporcionais e o ângulo formado por eles for congruente, então eles serão semelhantes. Um exemplo. Tem aqui o triângulo ABC e o triângulo DEF, de tal forma que o ângulo A é congruente ao ângulo D. Se eu puder montar uma proporção em que AB está para DE, assim como AC está para DF, já sabendo que os ângulos BAC e EDF são congruentes, posso afirmar que esses dois triângulos serão semelhantes. Só para mudar um pouco o sentido da proporção, dessa vez vou fazer do menor para o maior. Então, posso montar DE está para AB, assim como DF está para AC,
assim como EF está para BC e, novamente, nossa constante K de semelhança. Terceiro caso, lado, lado, lado. Dado dois triângulos, se seus lados homólogos forem proporcionais, então eles serão semelhantes. Um exemplo. Tem aqui o triângulo ABC e o triângulo DEF. Se eu puder montar a proporção AB sobre DE igual a AC sobre DF igual a BC sobre EF, então posso afirmar que esses dois triângulos serão semelhantes. Vejamos algumas consequências diretas desses casos de semelhança. Considere o triângulo ABC abaixo. Tenho aqui um triângulo com vértices A, B e C. E vou construir o segmento DE, de tal forma que D é um ponto de AB e E é um ponto de BC. Nesse novo triângulo construído, se DE for paralelo a AC, posso afirmar que o ângulo do vértice A vai ser congruente ao ângulo do vértice D. Da mesma forma, o ângulo do vértice C e do vértice E também serão congruentes. Consequentemente, esses dois triângulos são semelhantes, baseados no que vimos no primeiro caso, ângulo-ângulo. Uma outra consequência da semelhança de triângulos é a seguinte. Temos novamente o triângulo ABC, um segmento DE demarcando o triângulo ADE, e DE é paralelo a BC. Como DE é paralelo a BC, já posso afirmar que o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. Agora suponha o seguinte. Suponha que D é ponto médio de AB e E é ponto médio de AC. Se podemos montar a proporção AD por AB é igual a AE por AC, que é igual a 1 sobre 2, o terceiro lado tem que obedecer a mesma proporção, ou seja, DE por BC é igual a meio. Note que eu posso escrever DE igual a BC dividido por 2. Na geometria plana, esse tipo de segmento é chamado de base média do triângulo. Temos mais uma consequência interessante da semelhança de triângulos. Considere o triângulo XYZ abaixo. Vou construir agora o segmento WT nesse triângulo. Já sabemos que, se TW é paralelo a YZ, podemos afirmar que o triângulo XYZ é semelhante ao triângulo XWT. Preste atenção no triângulo menor. Vou chamar a sua base de Bzinho e a sua altura de Hzinho. No triângulo maior, vou chamar sua base de Bzão e a altura de Hzão. Sabemos que, como são semelhantes, podemos montar a proporção Bzão sobre Bzinho é igual a Hzão sobre Hzinho, que é igual a K, minha razão de semelhança. Se eu fizer uma razão entre as áreas desses triângulos, seguindo a mesma ordem, do maior para o menor, tenho o seguinte. A área do triângulo maior dividida pela área do triângulo menor é Bzão Hzão sobre Bzinho Hzinho. Quanto ao Bzão e o Bzinho, eu não sei, mas eu sei que Bzão sobre Bzinho é a minha constante K. O mesmo eu posso afirmar sobre Hzão e Hzinho. Qual a conclusão que chegamos? Que quando você tem dois triângulos que são semelhantes numa razão K, a razão entre suas áreas será no valor de K ao quadrado. Potência de um ponto P em relação a uma circunferência. A potência de um ponto em relação a uma circunferência está relacionada aos segmentos formados por duas secantes distintas da circunferência, cujo ponto de interseção é o ponto P. O primeiro caso que vou analisar é quando o ponto P é interior à circunferência. Temos aqui uma circunferência, a secante AB, a secante CD, e elas têm um ponto P em comum. Já sabemos que, por essa construção, temos dois ângulos opostos pelo vértice em P, então são congruentes. Construindo agora o segmento BC e o segmento AD, posso afirmar que os ângulos nos vértices B e D também são congruentes, pois abrangem o arco AC. Se você tem dúvidas a respeito desse tipo de construção, sugiro que você assista a nossa aula 5 de trigonometria. Continuando. Pelo caso ângulo-ângulo, posso afirmar que o triângulo APD é semelhante ao triângulo BPC. Logo, posso montar a proporção AP sobre CP é igual a PB sobre PD. Ou, se você preferir,
AP vezes PB é igual a CP vezes PD, que é uma relação bem interessante a respeito dos segmentos formados por essas duas secantes. A segunda situação é quando o ponto P é exterior à circunferência. Temos novamente a circunferência e as secantes AP e CP, marcando os pontos B e D nessa circunferência. Agora vou construir o segmento AD e CB. Podemos afirmar o seguinte: temos o ângulo em P e os ângulos em A e C novamente são congruentes, pois eles abrangem o mesmo arco BD. Pelo caso ângulo-ângulo, posso afirmar que o triângulo APD é semelhante ao triângulo CPB. Dessa forma, posso montar a proporção AP está para CP, assim como PD está para PB. Ou seja, AP vezes PB é igual a CP vezes PD. Me permita fazer um lembrete antes de continuar. Ângulo de segmento tangente à circunferência. Tenho aqui uma circunferência de centro O e vou marcar os pontos A e B, formando o ângulo central alfa, que abrange o arco AB nessa circunferência. Vou construir agora o segmento AB. Note que o triângulo AOB é isósceles. Portanto, podemos calcular o ângulo no vértice A pela expressão 180 graus menos alfa dividido por 2. Agora, construindo o segmento AP tangente em A a essa circunferência, sabemos que ele vai ser perpendicular ao raio da circunferência e quero determinar o seu ângulo β. Note que β pode ser calculado fazendo 90 graus menos o ângulo no vértice A do triângulo. Continuando esses cálculos, chegamos à conclusão de que β é metade do ângulo central da circunferência, pegando o arco AB. Note que essa mesma relação também acontece lá na nossa aula 5 de trigonometria, em que, pegando um ângulo inscrito C, que abrange o arco AB, esse ângulo inscrito também valerá metade do ângulo central. Vejamos agora um caso específico. P é exterior à circunferência e temos um segmento tangente a essa circunferência. Considere o segmento AP, marcando o ponto B na circunferência, e o segmento tangente PT, tangente à circunferência no ponto T. Vou construir o segmento AT e o segmento BT. Considere o ângulo em P e, sabendo que os ângulos em A e em T são congruentes, podemos afirmar que o triângulo APT é semelhante ao triângulo PTB, pelo caso ângulo-ângulo. Dessa forma, posso montar a proporção PT sobre AP é igual a PB sobre PT, ou PT ao quadrado é igual a AP vezes PB. Exemplo 1. Na figura, ABC e CDE são triângulos retângulos. AB é igual a 1, BC é raiz de 3 e BE é o dobro de DE. Logo, a medida de AE é. Bem, no triângulo grande ABC, por Pitágoras, podemos calcular que AC vale 2. Agora, colocando um ângulo θ no vértice C, perceba que os triângulos CDE e ABC serão semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Podemos então formar a seguinte proporção. Vou pegar o cateto do triângulo menor, está para o cateto do triângulo maior, assim como a hipotenusa do triângulo menor está para a hipotenusa do triângulo maior. Continuando esses cálculos, temos que DE é igual a raiz de 3 sobre 4. Dessa forma, 2DE vale raiz de 3 sobre 2. Novamente, usando Pitágoras, temos AE ao quadrado é 1 mais 3 quartos. Como AE ao quadrado é 7 quartos, AE vale raiz de 7 sobre 2. Você circula a resposta e não esquece do hashtag chique. Exemplo 3. Considere o gráfico a seguir em que a área S é limitada pelos eixos coordenados pela reta R que passa por A, 0,4 e B, 2,0 e pela reta perpendicular ao eixo X no ponto P, x0, 0, sendo
x0 menor ou igual a x0 menor ou igual a 2. Para que a área S seja metade da área do triângulo de vértices C, 0, 0, A e B, o valor de x0 deve ser igual a... Bem, de acordo com o texto, A está no y valendo 4, B está no x valendo 2. Vou montar aqui o ponto Q de tal forma que os triângulos ABC e PQB sejam semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Dessa forma, temos, nessa área delimitada aqui, como ela vale metade da área do triângulo grande, significa que o triângulo menor, PQB, também tem área valendo S. Ou seja, a área do triângulo grande é igual a 2S. Fazendo a razão entre PQB e ABC, temos meio, e isso é a nossa razão de semelhança ao quadrado. Consequentemente, se eu pegar a base do triângulo menor e dividir pela base do triângulo maior, isso vai ter que ser minha constante K. Substituindo os valores conhecidos, PB está para 2, assim como 1 está para a raiz de 2. Logo, PB vale raiz de 2. Consequentemente, x0 será 2 menos raiz de 2. Você circula a resposta e coloca #acabou. Bem, gente, esse foi o projeto matemática de hoje. Próxima aula, vamos resolver alguns exercícios de fixação. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!